Uma manhã acordei cedo e, ao me levantar, vi uma sombra se movendo na cozinha. Pensei que fosse minha esposa, que havia se levantado antes de mim, e caminhei até ela, me espreguiçando e cumprimentando. "Bom dia, amor. Como você está?" Perguntei com a voz sonolenta. Ouvi uma resposta suave. "Bem, obrigada." Notei que ela estava de costas, aparentemente ocupada no fogão. Então perguntei o que ela estava cozinhando. Não obtive resposta, o que achei estranho. Repeti a pergunta, esperando que ela me respondesse. Nesse momento ouvi o som da porta principal se abrindo. Fui até a entrada e vi minha esposa entrando com as chaves na mão e um sorriso no rosto. "Bom dia, amor. Saí comprar pão para comer com café." Fiquei sem palavras e olhei novamente para a cozinha, mas não havia ninguém. Aquela coisa que eu tinha visto havia desaparecido completamente. Nunca contei isso para ela e nem sei se irei. Eu cresci no interior das montanhas Adirondack, no norte do estado de Nova York. Nossa família vivia a quilômetros de distância da cidade mais próxima, em uma cabana que meu avô construiu sozinho. Isso foi há muito tempo. Éramos autossuficientes, caçando e cultivando nossa própria comida, o pacote completo. Quando criança, eu adorava a liberdade da floresta e muitas vezes acampava no quintal ou fazia trilhas noturnas com meu irmão mais velho, Elijah. Um verão, quando eu tinha cerca de 12 anos, Elijah e eu decidimos acampar perto de um lago, um lugar onde já tínhamos estado várias vezes. Esse lugar ficava a umas boas 3 horas de caminhada da cabana, mas conhecíamos as trilhas como a palma de nossas mãos. Empacotamos comida e sacos de dormir e partimos cedo pela manhã. Foi um ótimo dia, com céu limpo. Chegamos ao lago por volta do meio-dia, montamos uma pequena barraca e passamos a tarde pescando e jogando pedras na água. Quando o sol começou a se pôr, fizemos uma fogueira, assamos peixes e contamos histórias de fantasmas, tentando ver quem inventava a melhor história. Por volta das 22 horas, decidimos ir dormir. A fogueira estava se apagando e a floresta adquiria aquele silêncio profundo que só se presencia quando se está longe das pessoas. Tínhamos acabado de enterrar a carcaça dos peixes quando, nos sacos de dormir, ouvi alguém assobiar. Não era um assobio qualquer, era uma melodia que eu reconhecia, uma antiga canção de ninar que nossa mãe costumava cantar para nós, chamada Starlight Journey. Achei que talvez mamãe e papai tivessem vindo nos ver, embora isso fosse estranho, já que normalmente confiavam bem em nós para cuidarmos de nós mesmos. "Ei, Elijah, você ouviu isso?" perguntei. "Sim, mas quem está aqui assobiando assim?" Saímos juntos da barraca e olhamos ao redor. A lua estava brilhante o suficiente para que pudéssemos ver o outro lado do lago e a linha das árvores, mas não havia ninguém à vista. "Deve ser o vento." Elijah discordou, dizendo que o vento não assobia melodias. O som continuou vindo aparentemente de além das árvores. Não era apressado nem nada, apenas a mesma melodia repetida num ritmo constante, mas ainda assim me deu arrepios. Voltamos para a barraca, mas o assobio não parou. Ele começou a circular ao nosso redor, primeiro à esquerda, depois à direita. Sempre mantinha a mesma distância, como se quem quer que fosse soubesse exatamente como ficar fora de vista. Depois de cerca de 1 hora, a melodia mudou. Ainda era familiar, mas não era uma música que eu conseguisse identificar. Parecia algo que deveríamos conhecer, mas não conseguíamos lembrar. Foi quando Elijah admitiu que estava ficando assustado. "Isso não é normal", disse ele. "Talvez devêssemos voltar para casa." Já era tarde, e caminhar de volta no escuro não era a ideia mais segura.
mas ficar também não parecia certo. Arrumamos o essencial, deixando a barraca para trás para buscar depois, e começamos a trilha com nossas lanternas. Enquanto caminhávamos, o som do assobio nos seguia. Não importava a velocidade com que andássemos, ele permanecia à mesma distância. Chamamos algumas vezes, perguntando quem estava lá, mas nunca houve resposta, apenas o assobio interminável. Mais ou menos na metade do caminho chegamos a uma bifurcação na trilha. Foi quando o assobio finalmente parou. O silêncio repentino foi quase tão perturbador quanto o som havia sido. Ficamos parados, prendendo a respiração, ouvindo qualquer movimento. Então, da trilha que estávamos prestes a pegar, ouvimos um som diferente, um zumbido baixo, como alguém cantando suavemente sem palavras. Vamos pelo outro caminho, meu irmão sussurrou. Isso vai levar 1 hora a mais, respondi. Não me importo, estou com um mau pressentimento. Não discuti com ele. Pegamos o caminho mais longo e o zumbido desapareceu. Eventualmente chegamos em casa com os primeiros raios de sol surgindo. Mamãe ficou surpresa ao nos ver, mas não fez muitas perguntas, imaginando que tínhamos apenas mudado de ideia. Nunca contamos aos nossos pais sobre o assobio. Elijah e eu nem falamos sobre isso um com o outro depois daquele dia. Mas 1 semana depois, espalhou-se a notícia de que um caminhante havia desaparecido perto daquele lago. Houve equipes de busca, mas não o encontraram. As pessoas diziam que ele era um caminhante experiente e que conhecia bem a área, então não fazia muito sentido. Anos se passaram, e eu me mudei depois que conheci uma garota. Elijah ficou assumindo a cabana da família após nossos pais falecerem. Há alguns meses voltei para visitá-lo. Uma noite, tomando algumas cervejas, ele mencionou o incidente no lago. Você ainda se lembra daquela noite? Ele perguntou. Admiti que pensava o tempo todo. Ele me contou que havia voltado lá na semana anterior. Por qual motivo você fez isso? Perguntei. Não sei, só queria ouvir de novo. E ouviu? Sim, no momento em que me aproximei do lago, aconteceu. Eu ouvi de novo, a mesma melodia. Você viu alguém desta vez? Perguntei. Ele disse que não ficou para descobrir. Pegou o cachorro que estava agitado e veio embora logo depois. Fiquei em silêncio com ele por um tempo, antes de ele dizer que tinha pesquisado. A canção de ninar que mamãe costumava cantar era uma antiga música folclórica sobre viajantes sendo atraídos para a floresta por espíritos. Por que nossa mãe cantava isso para nós? Nunca saberei, mas talvez ela não soubesse de onde vinha. Faz muito tempo que não volto para as Adirondacks. Às vezes, quando estou acordado tarde da noite, sinto que consigo ouvir aquele assobio fraco fora da minha janela, mas sei que é só minha imaginação. Mesmo assim, mantenho as cortinas fechadas. Não sei o que encontramos naquela floresta. Talvez fosse apenas alguém pregando uma peça, mas isso não explica como o som nos seguiu ou por que aquele caminhante desapareceu. Tudo o que sei é que há coisas nas florestas que não podem ser explicadas. Eu sempre fui um pouco cética quando se trata de coisas paranormais, apesar de ter passado por situações estranhas ao longo da vida. Por exemplo, na casa onde eu morava quando criança, ouvia móveis sendo arrastados ou o som de bolinhas de gude caindo no chão. No entanto, como só ouvia e nunca via nada diretamente, eu sempre tentava encontrar uma explicação lógica para esses sons e acabava não acreditando completamente. Tudo mudou quando me casei. Ele tem uma grande conexão com esses fenômenos, pois, desde criança, possui a capacidade de ver, sentir e ouvir coisas. Essa proximidade acabou me afetando e passei a presenciar algumas coisas,
embora nada comparado ao que vou contar a seguir. É importante mencionar que eu não costumo ir ao banheiro sozinha durante a noite ou de madrugada. Se preciso ir, geralmente acordo meu marido para que me acompanhe, porque sou muito medrosa. Porém, naquele dia, como eu estava grávida e não conseguia dormir direito, decidi deixá-lo descansar e ir sozinha ao banheiro. Tudo estava normal até o momento em que saí. Durante a noite em casa, só tínhamos uma luminária que iluminava o corredor de forma suave, suficiente para ver por onde caminhar. Ao sair do banheiro, ainda sonolenta, notei pelo canto do olho, à minha esquerda, alguém de pé olhando na minha direção. A princípio, não senti medo porque pensei que fosse minha mãe esperando para usar o banheiro, como já havia acontecido antes. Mas enquanto caminhava de volta ao quarto, percebi que não tinha ouvido a porta do quarto dela se abrir, nem qualquer som de passos ou movimento. Além disso, minha mãe, quando me encontrava assim, sempre fazia algum comentário como: "Não consegue dormir, filha? Está se sentindo mal?" Porém, dessa vez não ouvi nada. Comecei a pensar mais sobre aquilo e um medo profundo tomou conta de mim. Acelerei o passo até o quarto, abri a porta rapidamente e em um único movimento entrei e a fechei quase instantaneamente, segurando a maçaneta com força. No momento em que virei para fechá-la, vi uma mão pálida, como se fosse de uma pele em decomposição, tentando me agarrar. Gritei com todas as minhas forças enquanto trancava a porta. Meu marido acordou assustado, pulando da cama e perguntando o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder. Estava apavorada e até respirar parecia difícil. Ele me sentou na cama para tentar me acalmar e perguntou: "Você estava meio dormindo quando viu essa pessoa fora do banheiro, mas tenta se lembrar. Como ela era?" Contei que era uma mulher e por isso pensei que fosse minha mãe. Porém, ao relembrar melhor, percebi que era muito magra, de cabelo longo e pálida, vestindo algo como uma camisola branca rasgada. Embora não me lembre do rosto, o aspecto geral era muito debilitado. A partir daquela noite, sempre que acordávamos de madrugada, fosse eu ou meu marido, víamos essa figura parada de pé ao lado da cama. Foi aí que percebemos que ela não tinha olhos, apenas cavidades escuras, um rosto extremamente abatido e cabelos bagunçados e escuros. Depois de semanas convivendo com isso, meu marido decidiu que precisávamos fazer uma viagem para deixar aquela coisa para trás. Sendo de Minas Gerais, decidimos ir à Mina da Passagem, que fica próxima a nós. Nos dias que antecederam a viagem, meu marido rezou bastante, usando velas e água benta. Quando finalmente chegou o dia, fomos à mina. Estranhamente, eu não consegui descer até lá. De repente, comecei a me sentir muito mal. Em contraste, ele conseguiu chegar ao ponto mais profundo permitido ao público. Lá, ele me contou depois, rezou e usou a água benta para fazer com que aquela presença ficasse na mina. Graças a Deus, nunca mais vimos aquela figura. Apesar do alívio, sinto um pouco de consolo porque meu marido mencionou que na mina já havia outros espíritos, de pessoas que morreram ali. Assim, gosto de pensar que pelo menos ela não está sozinha. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Emanuele e há vários anos leio relatos. Já nem lembro exatamente quando comecei, mas isso se tornou uma parte importante dos meus dias. Além de ler, sempre coloco para ouvir quando tenho que fazer algo que não me permite ficar olhando o celular. Já ouvi muitos relatos impressionantes e outros mais leves, claro, e embora minha experiência não seja tão impactante quanto outras que já foram compartilhadas, foi o mais intenso que vivi até agora. Isso aconteceu quando eu estava no ensino médio. Minha irmã e eu sempre fomos notívagas,
Preferíamos ficar acordadas até tarde fazendo tarefas para não precisar nos preocupar no dia seguinte e assim aproveitar as manhãs. Por isso, costumávamos trabalhar juntas na sala de casa, com a TV de fundo ou ouvindo música. A casa tem uma disposição peculiar. Da sala é preciso atravessar um corredor, depois o quarto da minha irmã, o dos meus pais e finalmente o meu, para chegar ao banheiro, que fica logo em frente ao meu quarto. O caminho era sempre o mesmo. Por isso, quando minha mãe queria saber se já estávamos indo dormir, ela chamava da porta do quarto da minha irmã. E nós sempre respondíamos. Era muito comum serem 2 ou 3 da manhã e ainda estarmos lá, terminando tarefas ou apenas conversando. Um detalhe muito importante. Minha mãe costumava usar uma camisola rosa choque com a imagem da Marilyn Monroe. Minha irmã e eu estávamos tão acostumadas a vê-la com essa roupa que era inconfundível. Também tínhamos um cachorro que, embora já estivesse velhinho na época, passava as noites no quarto da minha irmã. Embora eu já tivesse vivenciado coisas estranhas antes, sempre atribuía a estar meio sonolenta ou distraída, mas naquela noite foi diferente. Era uma dessas madrugadas longas. Minha irmã já estava de férias e foi dormir cedo. Eu fiquei sozinha na sala terminando uma tarefa interminável. Lembro-me que já passava das 3 da manhã quando finalmente desliguei a TV e o computador. Deixei meus cadernos sobre a mesa para arrumar depois, apaguei as luzes e, com a casa completamente escura, fui para o meu quarto. Não me preocupei em acender as lâmpadas ou pegar uma lanterna, pois conhecia cada canto da casa, e a luz fraca que entrava da rua era suficiente para me guiar. Ao passar pela porta do quarto da minha irmã, como sempre fazia, vi minha mãe parada na minha frente a menos de 1 metro de distância. Eu poderia facilmente estender a mão e tocá-la. Ai, mãe, que susto! Disse automaticamente, pensando que ela tinha se levantado para perguntar se eu já ia dormir. Mas ela não respondeu. Ficou ali, imóvel, me olhando. Algo na postura dela parecia estranho, mas eu não sabia dizer o quê. Então ouvi um som atrás dela, um leve gemido. Era minha mãe, deitada na cama, claramente dormindo ao lado do meu pai, que ronca como um trator. Olhei para a cama da minha irmã e ela também estava dormindo, com o cachorro ao lado. Ainda assim, aquela figura continuava ali na minha frente, a menos de 1 metro. Voltei a olhá-la. A luz fraca iluminava apenas o cabelo dela e a camisola da Marilyn Monroe. Era igual à minha mãe, mas o rosto era uma sombra, como se a escuridão se concentrasse apenas ali, impedindo qualquer detalhe da face. Então, diante dos meus olhos, ela simplesmente começou a desaparecer. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Voltei para a sala, tentando passar exatamente pelo mesmo lugar onde aquela figura estivera. Meu corpo parecia não reagir, mas o frio que percorria minha espinha me obrigou a me mover. Caminhei lentamente para o meu quarto, cruzando aquele espaço com a pele arrepiada e a sensação de que algo estava atrás de mim. Quando cheguei, confirmei que minha mãe estava dormindo profundamente, assim como meu pai. Me deitei, mas o sono não veio. Não conseguia parar de pensar no que havia acabado de ver. O que era aquilo? A altura, o porte físico, até a camisola eram idênticos aos da minha mãe, mas aquela ausência de rosto, aquele vazio onde deveria estar o rosto dela, é algo que nunca esquecerei. Desde então já pensei muitas vezes naquela noite. Talvez eu estivesse muito cansada, mas o susto inicial ao vê-la me tirou qualquer vestígio de sono. E, se foi um sonho, como explicar a forma como desapareceu na minha frente, sem que eu sequer piscasse? E não fui a única a viver algo assim. Algum tempo depois, minha irmã me contou que também viu algo que parecia nossa mãe, mas isso não voltou a acontecer. Talvez tenha a ver com o Reiki, que comecei a praticar há algum tempo e que me ajudou a entender coisas sobre as energias e como lidar com elas. Embora experiências estranhas ainda aconteçam,
já não as percebo da mesma forma e acho que agora sei como reagir. Obrigada por dedicar seu tempo para ler meu relato e obrigada à comunidade por compartilhar suas histórias. Espero me animar a contar mais no futuro, mesmo que sejam relatos leves como este. Estimado canal Diário dos Pesadelos, não me lembro do primeiro episódio que ouvi, só sei que gosto da maneira como você conduz as experiências compartilhadas. Por isso decidi compartilhar um acontecido que por muitos anos não contei a ninguém. Sou de uma cidade grande no estado de São Paulo, mas prefiro mantê-la anônima. Por isso mudarei os nomes nesta história, embora os fatos sejam completamente fiéis. Eu tinha cerca de 12 anos quando aconteceu. Havíamos acabado de voltar para a cidade após a tradicional visita ao povoado do meu pai, em um estado vizinho. Foi uma viagem longa e desconfortável. Meu pai havia levado muita comida e verduras para compartilhar, mas voltamos com grande parte dela, acompanhados de comentários dolorosos como: "Essa comida nem os porcos vão querer." Esses comentários surgiram de uma discussão entre os adultos, que terminou em um rompimento familiar. Meus pais sempre foram de guardar suas opiniões, mas não conseguiam esconder o estado de espírito. Ambos estavam tristes e irritados. Desde então, não voltamos a ver a família paterna por 15 anos. Eu voltei depois desse tempo, mas para meus pais levaria mais 5 anos. No dia em que voltamos, meu pai descarregou as coisas e foi trabalhar, já que tinha um negócio noturno que eu sempre considerei seu verdadeiro lar, pois era para onde ele ia em momentos de problemas em casa. Assim que chegamos, ele deixou a comida pronta, mas ninguém a tocou. Achei uma pena desperdiçá-la, então pedi à minha mãe permissão para fazer uma mistura da carne com ração e alimentar os cachorros, que haviam ficado sozinhos durante nossa viagem. Ela concordou e, como de costume, foi para o quarto e ficou lá por horas. Naquela época, minha irmã Alice tinha pouco mais de 5 anos e meu irmão Rafael, 4. Eles andavam juntos para todo lado e tinham a péssima mania de correr para a porta sempre que alguém tocava, sem perguntar quem era. Os sermões nunca adiantaram. A noite estava particularmente escura e silenciosa. Eu estava distraída, preparando a comida para os cães quando os dois entraram correndo, pálidos e tremendo de medo. Disseram: "Alguém tocou na porta." Fiquei intrigada, pois nunca antes eles tinham se importado com isso, fosse dia ou noite. Segurei as mãos dos dois e os levei até a entrada, mas eles se recusaram a ir até lá, pois estavam quase chorando de medo. A porta era de ferro branco com vidro fosco, que não permitia ver detalhes, mas dava para perceber se havia alguém. Olhei e não vi nada. Havia uma grande janela ao lado da porta, mas também não havia ninguém. Disse a eles: "Não tem ninguém." Mesmo assim insistiram: "Está lá, está lá." Como eu não via nada, tomei coragem e abri a porta. Lá fora, a noite estava escura, mas as luzes iluminavam fracamente a rua, onde a maioria das casas não tinham portão. A pouca iluminação era o suficiente para ver se havia alguém por perto, mas a rua estava completamente deserta e silenciosa. Fiquei ainda mais intrigada, porque naquela época sempre havia crianças brincando na rua até tarde. Olhei ao redor, mas não tinha nada. Chamei meus irmãos para verem também. Rafael não quis se aproximar, mas Alice, hesitante, pegou minha mão. Juntas vimos a rua deserta, o que a acalmou um pouco. Voltamos para dentro, mas antes de dar as costas à porta, ouvi 3 batidas fortes, claras. Meu coração quase parou. Olhei de volta, mas não havia ninguém. Senti como se algo ou alguém estivesse parado ali o tempo todo. Entrei em pânico
Agarrei meus irmãos e corri para o quarto da minha mãe, que estava lendo. Expliquei o ocorrido entre lágrimas, e ela tentou me tranquilizar falando sobre Deus. Porém, suas palavras não me acalmaram. Fomos para a sala, onde ela disse que tudo devia ter uma explicação racional. Enquanto falávamos, Rafael brincava no chão com alguns brinquedos. De repente, ele olhou fixamente para a porta e sussurrou aparentemente para si mesmo. Ele foi embora agora. Minha mãe e eu nos entreolhamos, mas não dissemos nada. Ela me mandou para a cama, mas pediu que eu alimentasse os cachorros antes. Deixei a comida para eles, mas os cães não saíram de onde estavam. Só então percebi que eles também não haviam latido durante as batidas. Foi uma noite estranhamente silenciosa. No dia seguinte, a comida continuava intacta. Os cachorros não a comeram, nem naquele dia, nem nos seguintes. Acabei jogando tudo fora. Mais tarde, perguntei a Alice sobre o que aconteceu. Ela contou que viu um homem muito alto, usando um boné, parado na porta. Disse que parecia olhar para eles, mesmo estando do lado de fora. Rafael nunca falou sobre isso. Era pequeno demais e parece não se lembrar. Passei anos me perguntando quem era aquele visitante, mas hoje prefiro não buscar respostas. Algumas perguntas talvez é bom nunca buscar explicação. Meu nome é Marcílio e este relato é da minha tia Rosana, onde irei escrever na primeira pessoa. A história é a seguinte. Meu nome é Rosana e trabalho como enfermeira em um hospital em Chiapas, no México, na ala de emergências. Nunca fui uma pessoa supersticiosa nem acreditava no sobrenatural, até que um dia, há alguns anos, vivi uma experiência que mudou minha vida para sempre. Era uma noite comum. Eu estava de plantão no hospital quando recebi uma ligação estranha. Do outro lado da linha, um homem pedia que eu fosse até uma casa nos arredores da cidade para atender sua filha, que aparentemente havia sofrido um colapso. No começo não achei estranho, pois frequentemente os casos em que os pais pensam que algo grave aconteceu acabam sendo apenas crises de ansiedade ou estresse. Contudo, havia algo na voz daquele homem que me soou diferente. Algo que não consegui identificar no momento, mas que me fez decidir ir até lá. Quando cheguei à casa, fui recebida por um homem com cerca de 40 anos, visivelmente exausto, com olhos inchados pela falta de sono e pela desesperança. Ele me levou rapidamente até o segundo andar, onde a menina, uma jovem de cerca de 16 anos, estava em sua cama. Mas não era nada do que eu esperava. Ela estava rígida, tensa como uma tábua, com os olhos completamente em branco. Sua respiração era pesada e seu corpo se sacudia de uma maneira que não parecia humana. Naquele momento soube que algo estava terrivelmente errado. Meu instinto dizia para eu me afastar, mas estava presa naquela situação e não sabia o que fazer. "O que aconteceu com ela?" perguntei ao homem. Sua resposta me fez traçar o sinal da cruz imediatamente. "Ela não é minha filha. Não sei o que está acontecendo, mas ela não é mais ela." Tentei acalmá-la. Falei com uma voz suave e tentei tocá-la para ver se conseguia despertá-la de algum tipo de transe. Assim que minha mão tocou sua pele, um frio congelante percorreu meu braço. A menina soltou um som gutural que me fez recuar assustada. Seu rosto se contorceu em uma expressão grotesca e maligna, tão horrível que eu mal conseguia acreditar que aquilo era humano. De repente, uma voz grave, que não era dela, começou a falar. Não entendi o que dizia. Parecia um idioma desconhecido, algo profundo e sombrio. Minha mente tentava racionalizar, mas era impossível. Objetos no quarto começaram a se mover de maneira sutil, e as cortinas balançavam como se houvesse vento, mas a janela estava fechada. Fora isso, a temperatura caiu drasticamente, deixando o ar pesado e denso.
Foi então que o pai disse algo que nunca esquecerei. Já tentamos de tudo. Ninguém quer nos ajudar, mas eu sei que ela está possuída. Essa é a única explicação. Naquele momento, uma sensação de terror absoluto tomou conta de mim. Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas não era. O olhar do pai refletia um sofrimento tão profundo que fiquei sem palavras. Ele mencionou um sacerdote que vinha tentando ajudar a menina. Naquele instante, entendi que não se tratava de um caso médico, mas de algo muito mais sinistro. O sacerdote, que se não me falha a memória, se chamava Santiago, chegou pouco depois. Nunca o tinha visto antes. Ele se aproximou da menina com uma calma que não contrastava com a situação e, sem hesitar, começou a recitar orações em latim. A menina começou a se contorcer ainda mais. Não eram mais gritos que saíam de sua boca, mas aquela mesma voz, cada vez mais profunda, como se viesse de outro mundo. Essa é a única forma de descrever. A sala foi tomada por um som estranho, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido. O que aconteceu em seguida é indescritível. Eu, o pai e o sacerdote lutamos para manter a menina na cama enquanto o exorcismo continuava. Talvez eu tenha sido chamada sob o pretexto de ajudar em uma questão médica, mas era evidente que meu papel ali era outro. As cobertas foram rasgadas nos dentes pela menina. Seus olhos pareciam negros, mas ao mesmo tempo brilhavam de uma maneira que nunca esquecerei. Senti uma pressão no peito, como se algo tentasse se apoderar de mim também. Então o sacerdote levantou uma cruz e a segurou sobre a menina, recitando as últimas palavras. A jovem gritou, e seu corpo, de forma espantosa, se entortou todo para trás. Com um último grito, a menina caiu de volta na cama e tudo ficou em silêncio. O ar clareou, a temperatura voltou ao normal e o peso em meu peito desapareceu. Ela estava ali, deitada, respirando profundamente como se tudo não passasse de um sonho. O sacerdote disse que ela estava liberada por hora, mas não completamente a salvo. Desde então nunca mais fui a mesma. Aquela noite até hoje me faz questionar tudo sobre esse mundo. Eu tinha 20 anos e trabalhava com meus pais em um pequeno restaurante de comida para viagem. Lanches, batatas fritas, essas coisas. Na época eu estava na faculdade e com uma agenda muito apertada, mas meus pais foram gentis o suficiente para me oferecer um trabalho tranquilo como funcionária geral. Geralmente eu cuidava do balcão de pedidos ou limpava o local depois do horário de fechamento. Era início de dezembro e com as provas finais se aproximando, eu não tinha muito tempo para trabalhar durante o dia. Então, comecei a assumir turnos noturnos, nos quais eu apenas limpava por algumas horas antes de ir para casa. Em uma dessas noites de trabalho, notei, cerca de 1 hora depois do início do meu turno, que um carro estava estacionado no estacionamento. Nosso restaurante era um estabelecimento independente com um pequeno estacionamento na frente, então não havia interferência com outras lojas ou negócios. Achei que quem estacionou lá provavelmente pensou que ninguém se importaria. E estavam certos, porque realmente não me importei. Uns 20 minutos depois, o carro foi embora. No entanto, na noite seguinte, mais ou menos no mesmo horário, o carro voltou ao estacionamento. Na primeira vez tudo bem, porque achei que fosse algo normal, mas voltar de novo era estranho. Fui até a frente do prédio e olhei para fora. Era um sedã cinza antigo com janelas escuras. Eles não pareciam estar tentando se esconder, pois estavam virados diretamente para o prédio e mantiveram os faróis acesos. Chequei novamente se as portas estavam trancadas antes de voltar à limpeza. Era difícil não sentir que estavam me observando pelas enormes janelas de vidro da frente, mas assim como na última vez, eles foram embora não muito tempo depois.
Terminei o trabalho e bati o ponto 1 hora depois. Ao caminhar até meu carro no estacionamento, senti um desconforto estranho. Eu sabia que eles já tinham ido embora, mas era preocupante o fato do mesmo carro aparecer 2 noites seguidas sem motivo aparente. Dirigi para casa e descansei. Com muito trabalho da faculdade para fazer, decidi tirar a noite seguinte de folga e só voltei ao trabalho na noite posterior. Durante todo o tempo que fiquei lá dentro limpando, tive uma sensação de ansiedade que me fazia olhar constantemente pelas janelas, esperando que o carro voltasse a qualquer momento, mas não o vi entrar. Fiquei lá dentro por quase 3 horas, terminei tudo o que tinha para fazer e, não tendo visto o carro naquela noite, senti que talvez realmente não fosse nada. Arrumei minhas coisas e saí, trancando a porta atrás de mim. Ao atravessar o estacionamento, aquela sensação de ansiedade e desconforto voltou com tudo. Era como se de repente eu tivesse um surto de adrenalina, me fazendo suar e olhar em todas as direções possíveis. Então, quando estava bem no meio do estacionamento, meus olhos avistaram um carro estacionado no fundo, longe dos postes de luz que iluminavam a área. Em questão de segundos, o carro começou a se mover rapidamente, vindo na minha direção. Corri em direção ao meu carro, mas conseguia ouvir os pneus do outro veículo derrapando no asfalto enquanto acelerava. Eles pararam bruscamente ao meu lado e eu quase caí para frente, pensando que iam me atropelar. Eu estava a poucos metros do meu carro quando, de repente, as portas do outro veículo se abriram. Não virei a cabeça para olhar, focando totalmente em entrar no meu carro. Ouvi passos rápidos atrás de mim enquanto abria a porta e entrava. Pelo vidro, vi 3 homens usando máscaras de palhaço, correndo na minha direção. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o carro. Os homens começaram a dar socos nas janelas e a tentar abrir as portas, mas eu consegui engatar a marcha e passei por eles. Saí do estacionamento e entrei na estrada. A partir daí estava segura. Liguei para a polícia e parei em um posto de gasolina bem iluminado ali perto para esperar a viatura. Infelizmente, o lado de fora da nossa loja não tinha câmeras, então as informações que a polícia tinha eram mínimas. Eu nem consegui ver os rostos dos homens. Depois daquela noite, não é surpresa que nunca mais vi o carro ou aquelas pessoas doentias. Recebi um contrato para supervisionar a restauração de alguns edifícios antigos, em um vilarejo na Bahia. A empresa que me contratou insistia que o local tinha grande valor histórico, apesar de ser remoto e não constar em mapas ou guias oficiais. Disseram que era importante restaurar as construções para preservá-las antes que se deteriorassem ainda mais. Aceitei o trabalho devido ao pagamento atrativo e a oportunidade de trabalhar com edifícios coloniais que precisavam urgentemente de atenção. Depois de algumas horas dirigindo por caminhos estreitos, cheguei ao local. As casas tinham uma arquitetura colonial bem conservada. As ruas eram de pedra e havia uma praça central com uma igreja do século retrasado. Tudo apresentava um evidente valor histórico para a restauração. Desde o início, notei algo fora do comum. Os moradores pareciam amigáveis, mas também confusos. Perguntava-lhes sobre a história do lugar ou detalhes dos edifícios, mas suas respostas eram evasivas e muitas vezes contraditórias. Alguns diziam viver ali a vida toda, mas não conseguiam dar detalhes claros sobre suas famílias ou sua história. Tentei trabalhar normalmente, mas a sensação de estranheza persistia. Embora me concentrasse em reparos simples, como restaurar fachadas e reforçar estruturas, não podia ignorar os sinais de que algo estava profundamente errado. Os edifícios que precisavam de restauração pareciam mudar de aparência sem motivo, e os moradores continuavam a agir de maneira estranha.
Na tarde do primeiro dia de trabalho, tentei retornar à estrada principal para comprar materiais em uma loja de ferragens próxima. Segui o mesmo caminho pelo qual tinha chegado, mas depois de quase uma hora dirigindo, percebi que não conseguia sair do lugar. O caminho parecia se repetir, e por mais que tentasse outras rotas, sempre acabava no mesmo ponto de partida, a Praça Central. Conversei com alguns moradores sobre o que estava acontecendo, mas eles pareciam despreocupados. Diziam que quase nunca saíam e não entendiam por que eu queria ir embora. Depois de algumas horas no vilarejo, comecei a perceber que o tempo não avançava normalmente. O relógio marcava as horas, mas parecia que nada realmente acontecia. Os moradores seguiam suas rotinas, sempre iguais. Não havia veículos, comércio ou qualquer atividade que indicasse conexão com o mundo exterior. No final do primeiro dia, a sensação de estar preso se tornou insuportável. Decidi partir sem olhar para trás. Entrei na minha caminhonete e comecei a dirigir sem rumo, determinado a não parar até sair daquele lugar. Depois do que pareceram apenas alguns minutos, finalmente cheguei à estrada principal. Dirigi sem parar até chegar ao centro de Andaraí, e quando contei minha história, ninguém conhecia o vilarejo de que eu falava, e quando tentei retornar, o caminho já não existia. Tudo o que vivi lá foi real para mim, mas não há nenhuma prova tangível de sua existência. Decidi não insistir mais. Fui embora e nunca mais procurei aquele lugar. No início da primavera, eu estava acampando nas florestas a 4 horas ao norte de onde moro. Havia um pequeno lago para o qual eu costumava ir com frequência. Não era um lugar muito conhecido, então era sempre um refúgio tranquilo quando eu ia. No primeiro dia, quando cheguei e montei tudo, não havia ninguém mais lá. O lago não era muito grande e era rodeado por uma área gramada e por florestas, então eu conseguia ver praticamente todo o entorno. Pouco tempo depois de chegar, vi um homem sair da floresta do outro lado e montar uma barraca. Ele parecia um campista comum e estava mantendo-se sozinho no início. Antes do pôr do sol, no entanto, o vi vindo ao redor do lago em direção ao meu acampamento. Ele não parava de sorrir e se apresentou como William. Disse que não tinha certeza se eu o vi montar acampamento, mas ele me viu do outro lado e só queria dizer oi, já que estávamos os dois no meio do nada em um lago que geralmente fica vazio. Conversamos por um tempo e ele realmente era bem legal. William tinha 26 anos, mais ou menos a mesma idade que eu, e ambos gostávamos deste lugar para acampar por ser isolado. Depois de conversar por 30 minutos, ele voltou para o outro lado quando o sol estava se pondo. Não aconteceu muita coisa naquela noite, mas de manhã acabamos conversando e passando o dia juntos. Ele compartilhou 6 cervejas comigo e nos sentamos tendo algumas conversas boas. Quando voltamos para nossas barracas no final do dia, eu estava sentado ao lado da minha pequena fogueira e estava realmente feliz por ter conhecido uma pessoa da hora. Ele parecia o companheiro perfeito para acampar talvez em outra ocasião. Quando ficou mais tarde, comecei a apagar o fogo e me preparar para dormir. Então vi William andando ao redor do lago. Sua fogueira já tinha se apagado há um tempo, então achei que ele já estivesse dormindo na barraca, mas aparentemente não. Ele caminhou até a minha fogueira e imediatamente algo estava diferente nele. Ei, está tudo bem, cara? Eu perguntei. Ele sorriu e de repente voltou a ser como antes, e disse que veio me perguntar se eu queria ver um lugar legal que ele encontrou, que tinha uma ótima vista. Eu disse que era meio tarde para sair, mas ele garantiu que a vista era ótima porque estava escuro. O jeito como ele estava elogiando o lugar me fez sentir que eu não podia recusar. E qual seria o ponto de acampar nas florestas se eu recusasse boas vistas? Levantei-me e o segui para o outro lado do lago,
depois o segui através da floresta. Não havia um caminho ou algo assim, então rapidamente percebi que qualquer que fosse o lugar, William deveria conhecê-lo muito bem para saber o caminho exato sem se perder, especialmente no escuro. Andamos por uns 15 minutos antes dele começar a desacelerar. Ele apontou à frente e sorriu como se aquele fosse o lugar, mas quando andei na frente dele e olhei, havia uma pequena estrutura. Era um antigo trailer que parecia abandonado e estava tudo estragado. Musgo crescia por toda parte e buracos de ferrugem cobriam as laterais. Virei-me para William perguntando o que era aquilo, e seu rosto agora estava frio e vazio. Ele parecia uma pessoa diferente. O que é isso? Ele não respondeu. Tendo quase certeza que me meti em merda, comecei a olhar freneticamente ao redor e foi quando ouvi a porta de metal enferrujada se abrir. Só vi por um segundo alguém sair antes que eu começasse a correr. Eu podia ouvir tanto William quanto a outra pessoa seguindo de perto, mas usei todas as minhas forças para continuar correndo até perdê-los. Naquele ponto, eu tinha corrido tanto na floresta que não tinha ideia de onde estava. Continuei andando e mantendo os olhos nas árvores até o sol nascer. Quando encontrei o caminho de volta ao lago, vi da linha das árvores que todo o meu equipamento de acampamento tinha sumido. Parecia que eu nunca estive lá. Fiquei escondido e voltei para a trilha, conseguindo voltar ao meu carro. Fiz um boletim de ocorrência com a polícia local, mas eles nunca mencionaram encontrar nada. Acho que nem procuraram, para ser honesto. Pensar no que estava planejado para mim naquela noite é horrível, mas graças a Deus consegui fugir daquelas pessoas. Sou gerente de uma mercearia de tamanho médio. Trabalho em turnos de 10 horas, principalmente à noite. Na época, nossa loja estava com alguns problemas de pessoal que deixavam praticamente todos os departamentos com falta de funcionários e sobrecarregados, e o turno da noite para reposição de estoque não era exceção. Eu tinha um cara que me ajudava 5 noites por semana, mas era só isso, além de mim. Naquela noite ele estava de folga, então só eu estava trabalhando. Eu entrei às 10 horas e estava sozinho às 10h15. Depois de fazer alguns cálculos no escritório, comecei a puxar caixas para os corredores para começar a desempacotar e estocar. Mesmo sem ajuda naquela noite, eu ainda tinha que fazer tudo, então estava trabalhando duro e o mais rápido que podia. Nem parei para descansar ou algo assim. E, de repente, um som de batidas ecoou pela loja. Parei e escutei, ouvindo novamente, e parecia exatamente alguém batendo na frente da loja. Olhei para o relógio pela primeira vez desde que comecei a trabalhar, e eram 2 da manhã. O tempo tinha voado e não havia motivo para alguém estar ali. Caminhei pelo corredor até a frente, onde rapidamente vi alguém do lado de fora da loja. Ele estava encostado na janela e tentando olhar para dentro. Ele me viu quando me aproximei e ficou me encarando. Quando eu estava do outro lado da janela, perguntei o que ele queria. O homem, que parecia ser um sem-teto, me disse para abrir a porta. Ele tinha uma expressão séria, sem sorriso ou qualquer coisa. Eu disse que estávamos fechados e que ele não podia estar ali, então me virei para ir embora. Mas o homem imediatamente começou a bater na janela. Não como antes, agora eram batidas fortes. Olhei para ele, e ele estava claramente enfurecido, socando o punho contra o vidro. Pensando que esse cara era louco, disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Então comecei a pegar meu telefone para mostrar que eu estava falando sério. E só então ele se afastou da janela. Ele ainda tinha um olhar estranho enquanto se afastava para o estacionamento. Vendo ele partir, guardei o telefone e voltei ao trabalho. Temos muitos clientes malucos por aqui, então não pensei muito nisso.
E novamente eu precisava me concentrar em terminar meu trabalho. Eu só consegui estocar um pequeno carrinho de caixas. Então foi talvez 15 minutos depois quando um som ecoou pela loja mais uma vez. Soava como algo metálico quebrando ou raspando. Larguei o que estava fazendo e corri para a frente. Não havia ninguém na janela, então fui até a porta de entrada. Era uma daquelas portas de vidro giratórias que usam um trinco na parte superior para mantê-la fechada quando a loja fecha à noite. De imediato, vi que o trinco estava faltando. Nem mesmo destrancado, o trinco inteiro tinha sumido. Coloquei a mão na porta e ela deslizou, permitindo completamente que qualquer um entrasse. Meu rosto ficou pálido ao perceber o que isso significava e sabia que precisava chamar a polícia imediatamente. Me virei para ir ao escritório da frente e instantaneamente me deparei com o rosto daquele cara de antes. Ele estava a poucos metros de mim, ainda com aquele olhar enfurecido. Não hesitei em correr pela porta giratória, ouvindo o cara me seguir de perto. Quando saí correndo para o estacionamento, uma van velha veio acelerando até a frente. Quase me atropelou, mas continuei correndo até chegar ao meu carro. Quando entrei apressadamente, notei que o cara não estava mais me perseguindo e a van agora estava saindo rapidamente do estacionamento. Liguei para a polícia e passei as próximas horas explicando o que aconteceu. Só no dia seguinte conseguimos as imagens de segurança do homem invadindo, mas a qualidade da imagem não era das melhores. Podemos dizer quase com certeza que estavam tentando me colocar na van, mas não temos como saber por quê. O pior de tudo foi que alguns dias depois desse acontecido, encontraram algo realmente macabro numa floresta a 20 minutos dessa loja. Acharam um sem-teto pregado em uma cruz, totalmente carbonizado. Eu não sei se esse seria meu destino, mas algo me diz que sim. Eu só espero que a polícia prenda as pessoas que fizeram isso com aquela pobre alma. Ninguém merece morrer assim.